frente vocês vão entender esse conceito que eu estou falando e qual que é a diferença de um para o outro. Então, quando a gente fala dos eumintos, vocês pensem assim, eles têm ciclo de vida, e o ciclo de vida dele, geralmente ele usa o ser humano como um hospedeiro, né? Na verdade, ele vai estar ali na pessoa. Aí nós vamos ver outros animais também, que vai ser hospedeiro desses vermes, vamos falar assim de forma mais simples. E a gente vai observar quais são os danos. Então, de forma bem simples, o que são os eumintos? Eles são micro-organismos, tá? São de pequenos portes que eles vão estar ali utilizando hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Porém, nesse processo aí, para ele completar o seu ciclo de vida, ele acaba causando alguns danos ao seu hospedeiro, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das características, da morfologia, quais são os tipos de infecção, quais são os processos que vai levar a pessoa a se infectar, vamos supor assim, com esses vermes. Então, geralmente está associado principalmente com saneamento básico. Então, essas questões de vermes, a famosa lombriga, nós temos outros vermes também, que seria a lumbricoide, tá? Ascaris, se eu não me engano é Ascaris, não, acho que falei errado o nome. Isso, então, resumindo, isso funciona a mesma coisa que bactéria, fungo, sei lá. Sim, a gente pode colocar que eles são semelhantes, tá? É porque eu tinha visto uma laranja estragada. Eu acho que é por conta dos fungos. Ah, e sim, é o processo de decomposição. Vocês podem observar, quando a gente acaba esquecendo ali uma fruta, alguma coisa que a gente esquece ali por algum tempo, ele já entra no processo de decomposição. Aí os micro-organismos são responsáveis por essa decomposição, que aí são os fungos. Quando você vê assim, tipo uma camadinha meia peludinha, vamos dizer assim, né, de forma mais simples, ali são os fungos. Quando você vê uma camada mais brilhosa, meia gosmenta, aí já são as bactérias atuando, no processo da decomposição. Aqui, na verdade, são micro-organismos, lembra assim de vermes. Eles precisam de hospedeiros para sobreviver, eles não conseguem viver num ambiente livre, ele não consegue ter o seu processo, o ciclo de vida dele em um ambiente livre. Então, ele sempre vai precisar de um hospedeiro, e geralmente somos nós, seres humanos. Aí, por que a gente sempre tem que estar ali cuidando, tomando remédio de verme, tendo esse cuidado, principalmente com a salada, que eu falo que é um dos alimentos que mais tem facilidade de haver essa contaminação. A carne também. Aí por que eu falo da salada? Porque geralmente esses vermes que podem tá em nosso organismo, em nosso corpo, eles são transportados, eles têm esse mecanismo através de alimentos que a gente ingere. Então pode ter ali algum ovinho, ele tá na Por que que... salada e Uma infelizmente. pergunta. Por que que Pode tem fazer. duas Maiara Cristina aqui? Ah, é porque eu estou aqui no celular para me ver, para se a apresentação tá passando para Você vocês, usa o tá? celular e você usa o computador. Isso. Aí, geralmente, pessoal, é o quê? A higiene dos nossos alimentos. Se a gente não tem esse cuidado com a higiene, a gente, infelizmente, acaba ingerindo esses ovos e acaba desenvolvendo esses vermes em nosso organismo. A gente vai ver como que eles atuam. Outro meio também da gente estar se infectando aí é através da carne. Lembra lá a carne de porco? Tem que tomar muito cuidado, fritar bem, cozinhar ela bem, ter esse cuidado para que a gente também não ingira o... Ingira é bom, né? Essa é boa. Acabei de inventar uma palavra aqui. Para que a gente não consuma esses alimentos contaminados, tá? Aí tem que ter esse cuidado. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como que é classificado esses filos, tá? Lembra, é bem simples. Ó, quando a gente fala de eumintos, a gente está falando nos vermes no total, ok? Nós estamos falando de um grupo. Lembra aqui, ó, da planária
O único verme mais bonitinho que eu falo assim que é o bonzinho da história é a planária. O restante aqui são os malvados, que eles vão habitar aí, né, em algum organismo para sobreviver e causar danos. Então, o único que eu posso dizer aqui que é bonzinho nessa história é a planária. Então, quando a gente fala de eumintos, lembra lá, nós estamos falando de vermes no total. Lembra que eles vão sempre utilizar um organismo para utilizar como se fosse a sua casa, sua moradia, para ele se nutrir, para ele alimentar, para ele se desenvolver, para ele se reproduzir, tá? E esses eumintos, eles são divididos em grupos, que aí nós vamos ter os plateumintos. Os plateumintos, eles têm uma característica bem diferente dos nematoda. Os plateumintos, vocês vão observar que eles são achatados, a sua forma. Então, a forma dele, ele é meio achatadão. Já os nematoda, que é esse outro filo aqui, eles vão ser mais cilíndricos, mais arredondado, que aí lembra das lombrigas aqui, tá? Que é a que mais acomete o ser humano. Então, aí vocês sempre fazem essa diferenciação, tá? Ó, falamos de eumintos, estamos falando de vermes, aí vocês lembram que ele sempre vai parasitar um organismo ali para que ocorra o processo do ciclo da sua vida, para que ele consiga se desenvolver, reproduzir e assim por diante. Aí vocês vão lembrar que ele é dividido em 2 filos, tá? Plateumintos, ó, característica achatado, e nematoda, que a característica dele é cilíndrica, tá? Aí nós vamos se aprofundar em cada conteúdo. Nós vamos observar aqui que os plateumintos, eles são divididos em 2 classes, tá? Que vai ter a classe trematoda, que é o Cystosoma mansoni, que aí você pode só chamar ele de mansoni. Esse mansoni aqui é o principal vetor que vai causar a esquistossomose, tá? Lembra lá da famosa barriga d'água? Que dá nas pessoas? Sim, sim. É esse indivíduo aqui, ó, o causador. Ele que vai causar, tá? E nós vamos ter as tênias. Aqui era para aparecer uma imagem, não sei por que não está aparecendo. Deixa eu dar um ESC aqui. A imagem está aqui. Tá, depois eu vejo o que aconteceu. A imagem está ali, mas ela não está carregando. As tênias, pessoal, nós vamos ter 2 tipos, a sólio e a saginata. A saginata e a sólio, a gente geralmente vai encontrar elas nas carnes bovina e suína, tá? Então, a gente vai por parte aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, vamos focar na esquistossomose, que é o esquistossoma mansoni, que é esse indivíduo aqui. Vamos conhecer um pouquinho ele, a sua morfologia, como que ele se reproduz. Então, se a gente for observar esse verme, basicamente ele vai ter um canal que a gente chama, esse canal aqui, ó, tá vendo essa abertura? Canal ginecófero. Esse canal ginecófero, ele vai abrigar a fêmea. Se vocês observar esse verme mais fininho e mais com um tom de arroxeado, é a fêmea. E esse daqui maior, o lado de fora, é o macho, tá? Então, ele sempre vai ter essa estrutura. Aí, como que ocorre o processo ali da reprodução desse animal? Ele tem uma massa testicular, onde que ele vai produzir os gametas masculinos, e esse gameta masculino vai passar por dentro desse canal aqui, ginecófero, e vai chegar até a fêmea. Aí ocorre o processo da reprodução desse verme, tá? Geralmente, o seu hospedeiro, aí vocês fiquem atentos, ó, quando eu falar hospedeiro intermediário, é só uma parte do ciclo da vida desse verme que ele vai passar ali até ele chegar no seu hospedeiro definitivo. Então, se a gente for ver aqui, ó, do esquistossoma mansoni, quem é o hospedeiro intermediário? É o molusco, é um tipo de molusco. E quem é o seu hospedeiro definitivo? Vai ser o homem, tá? Vai ser o ser humano. Tá? E vocês fiquem atentos, tá? Então, bora continuar aqui e vamos ver como que ele atua no nosso organismo. Ó, geralmente o esquistossoma mansoni, sabe onde que eles gostam de se alojar? No fígado da pessoa. Então, ele se aloja lá no fígado, mas como que ele chega no nosso fígado? Né? Qual que é esse processo?
eu mostrei a estrutura para vocês, tanto masculina e feminina. Então, vai ocorrer a reprodução entre esses indivíduos e eles vão desenvolver tipo um ovo. Esse ovo nós vamos chamar de cisticerco, tá? Esse ovo vai ser liberado no ambiente, ou ele pode estar presente ali por algum fator, ele foi liberado no ambiente. Aí eu vou explicar melhor para vocês quais são esses fatores. E o que vai acontecer? Ele vai se desenvolvendo. Ele gosta de ambientes úmidos, tá? E ele vai se desenvolvendo que ele chega numa etapa que a gente chama ele de miracídio. Esse miracídio ocorre um processo, se a gente for ver ele aqui, ó, olha que coisinha mais bonitinha. Tá vendo esses filamentos dentro dessa imagem? Esses filamentos, basicamente, é o material genético desse miracídio. E ocorre uma divisão dentro do miracídio, onde ele vai gerar vários indivíduos. Que aí vai chamar cercária, ó. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Cercária, miracídio, ocorreu lá o processo da divisão celular, gerou vários miracídios, eles se desenvolvem e rompe essa membrana que está recobrindo eles. Quando ocorre todo esse processo que eu falei para vocês, olha aqui quem que é o hospedeiro intermediário. Dá uma olhadinha. É o molusco, tá? O famoso caramujo também, tá bom? Então, ele que é o responsável por ocorrer esse processo aqui, ó. Então, por isso que a gente fala hospedeiro intermediário. Ele vai usar ali esse hospedeiro por um único breve momento, só para completar uma parte do ciclo de vida dele. Ocorreu. Ele conseguiu se desenvolver? Então, quem que ele vai buscar? O hospedeiro definitivo. Quem que é o hospedeiro definitivo? São os seres humanos. Aí, se a gente for observar como que ocorre esse processo de infecção, gente, literalmente ele perfura a pele do indivíduo, da pessoa. Ele vai perfurar a pele, vai adentrar na pele desse indivíduo, dessa pessoa, vai procurar uma veia. Ele procurando essa veia, ele já vai em direção do quê? Do fígado. Ele vai fazer essa migração para quê? Para ele se desenvolver. Ele se desenvolveu, aí volta tudo novamente. Quando ele estiver maduro sexualmente, que nós falamos, aí vai começar o processo de reprodução, liberação. Aí vocês vão perguntar, professora, qual que é um dos fatores que faz com que ocorra a liberação deles no ambiente? Geralmente pode ser pessoas que estejam contaminadas. Aí, de alguma forma, vamos supor assim, ela mora num local que não tem saneamento básico. Então, ela faz as necessidades físicas dela. Ok, para onde que ela joga esse esgoto? Ah, não tem fossa, não tem esgoto, não tem tratamento. Ela simplesmente descarta em um riozinho. Se a gente pegar e ilustrar isso, principalmente nas comunidades mais carentes, geralmente eles fazem as casas dele na beira de córrego. A gente vê isso muito em cidades grandes. E por conta da situação de não ter o saneamento básico, não ter a coleta do esgoto, se vocês observar, depois buscar, as imagens mostram, eles colocam um cano direcionado para os rios. Então, simplesmente descarta o seu esgoto ali por conta de não ter acesso ao saneamento básico. Então, vamos supor, se essa pessoa está contaminada, esses ovos vão ser liberados no ambiente e assim pode contaminar outras pessoas que tiverem contato com essa água, tá? Então, esse é o processo. Deixa eu passar aqui. Vocês têm alguma dúvida ou não? Agora, de minha parte, não. Tá, beleza. Existe uma diferença entre nemateumindos e plateumindos em questão Existe, do sintoma digestivo? Sim, sim, O plateuminto são os vermes achatados, tá? Os nemateumintos já são os vermes cilíndricos, que são as famosas lombriga, tá? Agora a gente está focado aqui nos plateumintos, que são os vermes achatados, que é o causador da esquistossomose, tá bom? Pessoal, você lembra que eu falei para vocês
que vamos supor, a pessoa entrou num riozinho lá, a pessoa quer pescar e ela não sabe que aquele rio está contaminado e ela entra ali, naquela água. Olha aqui, se a gente for observar, dermatite. Essa dermatite, essas bolinhas que é tipo, lembra uma picada de formiga ou uma alergia na pele, é o ascarídea. O ascaride, desculpa, falei errado, ascaride. Entrando, adentrando na pele da pessoa. Olha a outra aqui, ó, na mão. Olha o verminho. Ele é entrando na pele da pessoa. Então, quando a pessoa ela é infectada por esse tipo de verme, logo a gente já consegue observar na sua pele. Dá tipo uma alergia, uma dermatite na pele da pessoa e ela vai estar apresentando essas características aqui. Então, aqui são alguns sintomas que a gente já consegue identificar aí, se a pessoa ela foi infectada ou não. Outras doenças que a gente pode observar, que essa daqui é bem mais grave, que o pessoal fala que é a famosa barriga d'água. O que vai acontecer? Vocês vão falar, professor, o verme ele desenvolveu, está na fase adulta, está no estômago da pessoa? Não, não é isso que acontece. Por que a pessoa fica com o abdômen dilatado? Gente, esse verme ele vai alojar no fígado. Lembra que eu falei? Que é no fígado que ele gosta de alojar para se desenvolver, até chegar na maturidade, até chegar na fase adulta. Quando ele fica no fígado da pessoa e tem muitos vermes alojados nesse órgão, ele começa a causar danos. E esses danos, ele começa a formar tipo umas fibras no fígado da pessoa. Tá? E o que acontece? O fígado já não consegue fazer mais o seu processo, não consegue mais filtrar o sangue, não consegue mais fazer esse processo, e aonde que acontece que aumenta a pressão. Aí, para o fígado ele não romper por conta dessa pressão, ele começa a eliminar literalmente a água na cavidade abdominal, na cavidade, na barriga, que é onde que acaba dando esse formato aqui, que a gente fala que é a barriga d'água no indivíduo. Então, é algo assim que é grave, tem que ser tratado, tem tratamento, e um dos tratamentos pode fazer a cirurgia para estar fazendo a retirada, para ajudar a pessoa, ou fazer o tratamento com medicamentos. Nessa imagem aqui, ó, ele mostra o verme certinho, ó, no fígado da pessoa, né, no indivíduo, que aqui no caso é uma criança, tá? Então, isso aqui é algo que pode acontecer se não ter aquele cuidado, não ter o saneamento básico, se a pessoa não fazer o tratamento com frequência referente aos vermes. Então, isso pode acontecer no ser humano e acabar desenvolvendo. Aí nós pergunta, como que esse tipo de verme chegou até o Brasil? Como que começou a se disseminar no nosso Brasil? Porque antigamente não era identificado essa espécie, o Esquistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, que é a famosa barriga d'água. Nós não tínhamos relatos. Então, o contexto histórico, ele traz que foi por conta da migração, ou no caso ali, a importação de escravos para trabalhar no Brasil, porque antigamente eram trazidas pessoas escravas para trabalhar no Brasil na busca de ouro ou na colheita de café, da borracha e assim por diante. Então, esse parasita veio nessas pessoas e o que aconteceu? Por que ele se disseminou no nosso Brasil? Se a gente for observar, o hospedeiro intermediário, que é o Biophallaria, que é esse molusco aqui, ó, tá? O nome científico dele é Biophallaria, tá? Então, por conta disso, essa espécie aqui, ela é comum no nosso Brasil. Se a gente for observar, ela está presente praticamente em toda a região do Brasil. Esse molusco aqui, ó, esse caramujinho. E por conta disso, as pessoas que vieram com os vermes, que é o esquistossomose, infelizmente ali, né, que nem eu falei para vocês,
por conta a esquistossomose, ela é liberada os ovos dela ali na fezes da pessoa, se a pessoa estiver contaminada, e ele vai romper a cápsula, vai liberar esse verme, e ele vai buscar o hospedeiro intermediário. Quem que é o hospedeiro intermediário? É o Biofalária. E logo onde que tem esse Biofalária? No Brasil. Então, eu vou separar os documentos. Pode falar, Vinícius. Agora, dia 30. O Schistosoma mansoni, o que quer dizer? O Schistosoma mansoni quer dizer o quê? É o verme, é o nome dele. Schistosoma mansoni. Mas ele pode ser referido como o quê? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui a imagem para você ver. Ó, só para você diferenciar um do outro. Opa, tô passando para trás, né? É para frente eu quero. Aqui, ó. Já encontrei. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. É porque não tem outra imagem que eu queria te mostrar a diferença do esquistossoma mansoni para esquistossomose, né? Isso que causa a esquistossomose, que é a famosa barriga d'água, tá? Então, esse é o termo que a gente utiliza, tá bom? É que não tá aparecendo ali, eu queria mostrar para você. Deixa eu ver aqui se mais para frente tem a lumbricoide. Só para você diferenciar. Ó, dá uma olhadinha aqui, depois eu vou voltar ali no outro, ó. Ó, esquistossoma mansoni, dá uma olhada na morfologia dele, tá? Que é o causador da esquistossomose, que é a doença. Agora eu vou passar aqui para você diferenciar. Você conseguir visualizar e fazer a diferença. Ó, quando a gente fala das tênias, que é da classe cestoda aqui, que também é um plateuminto, olha que a característica dele também é achatado, mas só que essa morfologia é diferente. Tá? Aí isso que eu não vou explicar agora para não confundir vocês. Deixa eu voltar lá para não dar confusão. Tá. Nós falamos da doença, né? Nós falamos do contexto histórico, falamos aqui, ó, do indivíduo que é responsável aqui, ó, o caramujo, né? A biofalária aqui, responsável por auxiliar aí na disseminação, porque ele é o hospedeiro intermediário do verme esquistossoma mansoni, tá bom? Que é o causador aí da esquistossomose. Então, esse é o causador. Então, foi por conta desse contexto histórico que essa espécie chegou ao nosso Brasil, tá? Agora, quais são os mecanismos que a gente poderia estar utilizando para estar evitando a contaminação pelo esquistossoma mansoni, para a gente não ter aí a chance de desenvolver uma esquistossomose futuramente? Primeira coisa, saneamento básico, que nem a gente contou aquela historinha. Quando a gente não tem o saneamento básico, infelizmente, não é culpa das pessoas. Acaba descartando num lugar incorreto o seu esgoto. E esse esgoto, ele pode estar contaminando esses rios. E vamos supor, uma outra pessoa vai lá e utiliza dessa água sem saber que ela está contaminada e pode se contaminar. E assim contaminar outras pessoas nesse processo. Então, primeira coisa, saneamento básico, tratamento do esgoto, tratamento da água, ter esse cuidado, tratamento da água também. E quando você for ingerir os alimentos, ter aquele cuidado com a higiene, mãos também, ter o cuidado de lavar as mãos. Então, são fatores que a gente fala que é a profilaxia, que é um fator que a gente utiliza para evitar a infecção por conta desse verme, tá? Então, são alguns fatores aí que a gente acaba utilizando para que não ocorra essas infecções por conta desse verme. Agora sim, nós vamos mudar de classe, tá? Nós vamos falar das tênias. As tênias, pessoal, vocês podem encontrar em 2 animais, no boi e no porco, tá? Aí eu vou mostrar a diferença para vocês. É a mesma espécie, porém, ela tem a característica morfológica diferente. Então, quando a gente fala aqui, ó, da tênia solium. A tênia solium, qual que é a principal característica dela que vai se diferenciar da tênia que nós falamos que é a saginata? A solium, ela tem apenas uma ventosa na cabeça dela. Essa ventosa, ela utiliza para se fixar, ok? No intestino do hospedeiro dela. Então, grava aí, ó. Solium,
apenas uma ventosa para fixação. Já a sarginata, ela tem 4 ventosas, tá? Para ocorrer a fixação. Bora lá. Vocês acham quantos metros chega uma tênia no seu processo, assim, no auge do desenvolvimento dentro do seu hospedeiro? O que vocês acham? Pesquisa aí rapidão, fala para mim. Quantos metros ela pode chegar? Bom, a senhora falou de metros, eu já fiquei assustado. É Acho que é metros. uns 30 ou 40 centímetros. Quer dizer, Não, Vinícius, é milímetros, né? metros. Literalmente é metros. Quê? Já foi Metros? identificado no ser humano uma tênia de 2 metros. Depois vocês pesquisem para você Uma ver. Tem tênia de vídeos. Credo, 2 pai. Não tem metros. aquela 2 endoscopia? Vocês sabem o que é metros. endoscopia? Você tá zoando que existe uma tênia de 2 metros. Existe. Eu vou procurar o Como? vídeo, depois eu As compartilho com tênias eram vocês. normalmente pequenas. Não, a tênia pode chegar a metros. Pode ser de 1 metro, Tipo, 1,5 metro, chegasse 2 a metros. alguns centímetros, mas Não, parece que eu tava errado sobre essa coisa. centímetros, milímetros vai ser a lombriga. A lombriga ela é pequititinha, mas a tênia não. A tênia é grande. Aí, pessoal, falando um pouquinho aqui da morfologia da tênia, o que a gente vai observar? Ela tem a cabeça, que a gente fala que é o escolis, ou fala simplesmente cabeça. A gente vai ter o colo aqui, vai ter o colo dela. Então, basicamente, ela é formada por segmentos. Tipo, ó, como se fosse assim, vários quadradinhos se ajuntando. Então, ela é segmentada. Conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, vocês podem observar que esses quadradinhos que a gente chama de proglódes, tá? Ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo. O que tem nessas proglódides? São onde que desenvolve os óvulos dela. Então, o que ela é? Ela é hermafrodita, tem os 2 sexos, tá? E o que vai acontecer? Quando essas proglódides estão maduras, que tá todos os óvulos lá prontinho para ser liberado, ela meio que se solta da tênia, dentro do intestino da pessoa. Aí o que vai acontecer? Quando a pessoa ela vai lá fazer a necessidade dela, né? Que aí tem as constrações, não, fugiu a palavra. Que tem um movimento voluntário ou involuntário, agora eu não lembro, fugiu da cabeça, do intestino, o movimento quando faz para o bolo fecal ele sair, o que acontece? Esse movimento acaba rompendo essas proglódides. Aí onde que acaba liberando os ovos das tênias no ambiente, tá? Aí eu vou mostrar certinho aqui para vocês como que ocorre esse processo. Ó, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, onde que tem aqui, ó, A, B e C até a D. Se a gente for observar aqui, ó, na A, nós temos uma tênia jovem, né, que ela está se desenvolvendo aqui os seus órgãos, ó, aqui, ó, toda segmentada, e quando a gente observa aqui, ó, o indivíduo B e C já está mais desenvolvidos. Então, nessa etapa aqui, os órgãos reprodutivos da tênia, no caso, já vai estar desenvolvida, ela vai estar apta para estar desenvolvendo aí os ovos, ocorrer a reprodução. Dá uma olhadinha em cada proglódide. Cada quadradinho desse daqui, pessoal, a gente vai observar que literalmente ela tem um útero todo ramificado. Todo ramificado. E se a gente for observar cada útero, chuta aí quantos ovos você acha que elas podem produzir. Tá aqui na tela, ó. 80 mil ovos. Só isso, pouquinho. Ó, a sólio, ela vai ter 12 ramificação, que é aqui a parte do útero, tá? Aqui, ó, aqui dentro, ó, ramificação do útero. Então, a sólio, ela pode desenvolver 80 mil ovos. Já a saginata, ela tem 26 ramificações e ela só desenvolve ali uns 160 mil ovos por proglódides, tá? Por proglódides. Então, é bem pouquinha coisa assim, né? Se a gente for observar aí, liberando no ambiente, tá? E a gente vai ver que o ciclo, como que o ser humano, ele se contamina?
com esses ovos das tênia. Então, a gente tem dois caminhos que pode contribuir para essa infecção. Então, lembra lá, quem é o hospedeiro definitivo da tênia é o ser humano. O porco e o boi, eles são os hospedeiros intermediários, tá? Então, vamos supor assim, de alguma forma, o ambiente está contaminado, aí que nem nós falamos, pode ser por conta do esgoto que não foi tratado, foi liberado em ambiente incorreto, e vamos supor que esses animais tiveram contato com essa água contaminada, com esse esgoto, e infelizmente eles acabaram ingerindo ali aqueles ovos contaminados, vamos supor, se foram lá beber água num riozinho, o riozinho estava contaminado, e eles acabaram ingerindo esses ovos. Quando esses ovos são ingeridos, entra no estômago desses animais, eles vão ser rompidos. Quando eles são rompidos, o que vai acontecer? Vou pegar um copo de café. Tá, fica à vontade. Aí ele vai ser rompido e vai ser liberado no intestino desse animal. E ali ele utiliza o processo para se desenvolver, mas só que ele não se desenvolve completamente, porque o final do seu desenvolvimento ele acontece no seu hospedeiro definitivo, que é o ser humano, tá? Então, só para vocês entenderem assim, ó, de forma mais simples. Ó, hospedeiro definitivo é o homem. Aí o homem vai e libera ali as proglódides grávidas, que tá, né, no seu intestino. Como que vai liberar? Através das fezes. Lembra lá que na hora que o homem está liberando, fazendo sua necessidade, vai romper essas proglódides, vai liberar, vai ocorrer a ruptura dessa proglódides e vai liberar os ovos. É desse jeito que esses ovos chegam no ambiente. Aí o que vai acontecer? Pera. Quem que é o hospedeiro intermediário? Como assim ingere os ovos? Por acaso aí come os ovos? É porque é assim, quando as proglódides elas são liberadas nos ambientes, são liberados os ovos. Ela gosta de ambiente aquático. Aí vamos supor, o esgoto daquela pessoa está contaminado. A pessoa está contaminada, ela liberou ali, fez suas necessidades, aí ocorreu a liberação no ambiente. Aí vamos supor, não teve tratamento desse esgoto e esse esgoto foi liberado num rio. E se esses animais forem lá e beber a água, o que vai acontecer? Elas vão ingerir esses ovos. Ocorreu a ingestão dessa água com esses ovos vai migrar para a pele do animal, literalmente, para a parte da carne. Falei errado, não é pele não, tá, gente? Corrigindo. Para a parte da carne do animal, tá? E ela vai ficar ali alojada na carne do animal. Aí, por que a gente fala assim? Tem que ter o cuidado de você cozinhar bem, fritar bem, todo o procedimento ali na hora que você está fazendo o seu alimento, ter esse cuidado. Por conta disso. Porque esse verme vai estar alojado na carne do animal. E vamos supor, eu peguei lá uma carne de boi, infelizmente está contaminada. E eu não tive o cuidado de fazer o preparo, de cozinhar bem, de fritar bem. Deixei mal passada. Né? Que tem um pessoal que gosta de comer uma carne mal passada. E, infelizmente, esse animal está contaminado. E eu não percebi e fiz o alimento ingerir. O que vai acontecer? Eu vou me infectar. Vou comer essa carne contaminada e assim vai ocorrer a infecção. Ocorreu essa infecção, gente, esse verme, ele cai no nosso trato digestivo e eles migram literalmente para as veias, literalmente vão em busca imediatamente das veias para se alojar e para ocorrer todo aquele processo que nós vimos lá de desenvolvimento, tá? Aí, bora ver, então, o ciclo de vida das tênias. Ó, se a gente for observar como que ocorre esse processo. Então, nós falamos aqui, né, ó, que o homem, ele é o hospedeiro definitivo. Aí, o que aconteceu? O ambiente, infelizmente, de alguma forma foi contaminado. Isso é na Shop Pub. Pode falar. Infelizmente. Tá. Aí, o que aconteceu? Os animais se contaminaram, essa carne está contaminada
e por conta lá, eu infelizmente não cozinhei bem essa carne, não fritei ela, não tive esse cuidado e acabei ingerindo essa carne mal passada, ou até mesmo cru. Aí o que vai acontecer? Esse verme ele vai ter acesso, vai conseguir entrar no meu organismo e assim ele vai se fixar. Ocorrer essa fixação, ele vai ocorrer a migração dele. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, a pessoa ingeriu a carne contaminada, tem os vermes lá, tem os ovos, né? Que é referente aos vermes das tênia, que nós estamos falando. Vem para o trato aqui, ó, vem para o nosso intestino, né? E o que vai acontecer? Ela vai migrar, vai buscar as veias. Essas veias vai ajudar elas chegar até o órgão no qual ela gosta muito de se alojar. Porém, a gente tem que ter um cuidado que ela não somente se aloja no pulmão, tá? Mas as tênias, elas podem se alojar no coração da pessoa. Elas podem também estar alojadas em artérias. Tem um vídeo que ele é real e verdadeiro, no qual a menina ela estava com uma infecção extremamente alta por tênias. Aí o que aconteceu? A infecção dela era tão grande que ela começou a ter uma febre por conta dessa infecção e literalmente a menina ela tossia vermes. Quem já viu aquelas imagens de criança defecando verme saindo pelo nariz, pela boca? Por que acontece isso? Porque o nível de infecção está extremamente alta. Aí por isso que a gente vem novamente, ter cuidado com o saneamento básico, tratamento do esgoto, tratamento da água, para a gente quebrar esse ciclo de vida desses vermes, para não ocorrer mais a contaminação, tá? Vamos falar das doenças aqui rapidão, ó. Quando a gente fala das tênias, o que elas podem causar em nós, seres humanos? Quando a pessoa está, quando as pessoas estão infectadas, gente, ela pode sentir tontura, ela pode sentir a falta de apetite, ela pode sentir palpitações no coração também. E outra coisa aqui, ó, ela pode se alojar, esses vermes, eles podem se alojar na retina do olho da pessoa. E quando ele se aloja aqui, ó, nessa parte onde eu estou passando o cursor do mouse, na retina, ela pode causar o deslocamento dessa retina e pode provocar na pessoa uma perca parcial ou total da visão. Então, se a gente for ver, são algumas doenças que a gente pode ter aí uma preocupação. Por isso, novamente, eu ressalto a questão do cuidado, tá? E se a gente for ver aqui, quais seriam as medidas para a gente evitar aí a contaminação com as tênias? O que a gente poderia fazer? Ó, o esgoto sendo jogado num riozinho. Primeiramente, não poderia acontecer isso. Teria que ter o tratamento, esse esgoto deveria ser tratado, porque você imagina, vindo esgoto de tudo que é quanto é lado, a gente não sabe quem está contaminado. Provavelmente pode estar presente aqui algum dos vermes que nós falamos, tanto a esquistossomose como as tênias, tá? Uma dessas duas espécies. Aí vamos supor, esse riozinho aqui chega até os animais. Um exemplo. Olha o que acontece. A contaminação deles. Aí nós vamos lá e consumimos a carne desse animal, sem saber que está contaminada. Pronto, contaminou um outro indivíduo, uma outra pessoa. Outra coisa também, água tratada. Tomar cuidado. Por isso a gente fala, quando a água não está tratada, filtra, ferve, tem esse cuidado para a gente quebrar esse ciclo de vida desses vermes, tá? Pessoal, vou encerrar por aqui, que aí nós vamos finalizar nossa aula. E na próxima aula a gente vai continuar falando desses vermes para a gente fazer a atividade da nossa apostila, tá bom? Aí eu gostaria de ver com vocês, se vocês têm alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Vocês querem perguntar? Professora, de curiosidade, uma vez que a tênia se instalou na pessoa, e o tratamento para essa pessoa? Como que essa tênia, no caso, seria retirada? A tênia, a pessoa ela pode tomar remédios vermífagos, né, para fazer esse tratamento, mas Eu odeio fazer isso, mas eu gosto de café. Dependendo do estado de infecção da pessoa,
o que pode acontecer? A pessoa, ela tem que fazer um procedimento no qual ela vai fazer a retirada dessa tênia com um procedimento médico. Que nem um exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, só vou parar a gravação e vou mostrar para vocês, tá? Vocês falarem assim, professora, não está mentindo. Professor, responda a minha pergunta se você for sincero. Você teria nojo... Só um pouquinho, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Bora. Gente,